Olá, meninos! Hoje a gente vai ter mais uma aula do Enem, nossa primeira aula em vídeo, não presencial. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de informar para vocês, não sei se vocês estão cientes, mas hoje, o dia que eu estou gravando a aula, dia 31/3, houve a liberação do edital do Enem desse ano. As inscrições vão estar abertas do dia 11 até o dia 22 de maio. Para quem precisar solicitar a isenção de taxa, pelo motivo que for, não perca o prazo. A data vai ser do dia 6 até o dia 17 de abril. A previsão para a prova, para a aplicação da prova, vai ser no dia 11. Tá aí, tá muito em cima, tá muito em cima. Então, assim, é importantíssimo que a gente continue seguindo com a nossa preparação, independente do que está acontecendo. Aproveita esse tempo para você se dedicar mais. Para quem ainda não viu, na biblioteca de classe eu deixei disponível as provas de matemática de 2016 até 2019, primeira aplicação, segunda aplicação, que é o PPL, de cada uma delas. Façam quantas vezes for preciso. Não faz só de matemática, faz as outras também. Esse isolamento social, ele pode ser bem complicado se a gente ficar aí sem fazer nada, sabe, no ócio. Isso faz mal para o nosso psicológico. Então, assim, se ocupe sem ficar sobrecarregado demais, tira um tempo para você descansar, mas foca no Enem. Essa prova ela vai ser de extrema importância para a vida de vocês têm noção disso, eu sei, mas não custa nada ressaltar. Estejam focados, façam, vamos tentar aprimorar ao máximo, aproveitar ao máximo o nosso tempo juntos aqui. Na semana passada eu deixei uma lista de exercícios para vocês fazerem. A adesão foi pequena, foi baixa, acho isso preocupante, entendeu? Em quem fez, a gente teve muito erro. Então, hoje o foco é refazer essas questões da semana passada. Se sobrar um tempinho, a gente faz mais algumas outras seguindo a mesma linha, tá bom? O fórum vai estar aberto, coloquem lá suas dúvidas. Quer que eu faça outras questões? Professora, geometria tá tranquilo pra mim, que é o assunto que a gente tá trabalhando, mas eu não lembro nada de trigonometria, por exemplo. Separa questões de trigonometria pra semana que vem? Nossa, eu vou amar se vocês me falarem isso, tá bom? Então, interajam comigo, me digam o que vocês querem, que eu vou separar questões do assunto que a maioria estiver pedindo, beleza? Eu vou tentar trabalhar aqui as questões que a gente trabalhou na semana passada. Cada lista daquelas que eu pedi para vocês preencherem, ela alternava a ordem das questões. Então, a gente vai trabalhar todas as questões, mas não necessariamente na ordem que você viu, certo? A primeira questão que eu passei para vocês, ela falava o seguinte: o dono de um salão de festas precisa decorar 5 pilastras verticais cilíndricas idênticas, cujo raio da base mede 10 centímetros. O objetivo é revestir integralmente essas pilastras com faixas de menor comprimento possível, de modo que cada uma tenha 6 faixas de cor preta e 5 faixas de cor branca, conforme ilustrado na figura. O dono do salão de festas decidiu efetuar a compra em uma única loja, optando por aquela em que a compra ficaria mais barata. Utilize 3 como valor aproximado para π. A loja na qual o dono do salão de festas deve comprar as peças necessárias para confeccionar as faixas é... Bom, vamos lá. De acordo com o enunciado, a gente sabe que a gente tem círculos de raio 10. Então, vamos pensar aqui comigo. Se eu tenho círculos em que o raio é 10 centímetros, eu tenho a capacidade de encontrar o comprimento, né? Se o raio é 10, para calcular o comprimento eu faço 2πr. O meu comprimento vai ser 2 vezes o π, a questão me pediu para trocar por 3,
e o meu raio é 10. Multiplicando 2 vezes 3, eu tenho 6, vezes 10, eu tenho 60. Então, o comprimento é de 60 centímetros. Mas vamos pensar, quantos discos daqui, quantas faixas eu tenho? Eu tenho um total de 6 faixas pretas e 5 faixas brancas. Isso totaliza para mim 11 faixas, correto? E além de eu ter 11 faixas, eu sei que eu tenho 5 pilastras. Então, eu posso vir aqui e multiplicar isso por 5. Quando eu faço isso, eu encontro o total de 55 faixas que a gente precisa comprar para poder preencher. Agora, vamos pensar. Qual o comprimento disso? Se uma faixa tem um comprimento de 60 centímetros, quando eu faço 55 vezes 60, eu vou ter um comprimento total de 3.300 centímetros para ser comprados. Agora, vamos pensar em metros. Se 1 metro são 100 centímetros, a gente pode falar que isso daqui, ó, retira esses dois carinhas. A gente pode falar que isso é igual a 33 metros, beleza? Agora a gente precisa analisar qual dessas lojas vai fazer o melhor negócio com a gente, né? Lembra que ele só vai comprar faixas completas. Então, por exemplo, se ele precisar de uma faixa e meia, ele não vai comprar uma e meia, ele tem que comprar 2. Senão ele não consegue tudo que ele precisa, certo? Você pode e deve analisar, usar a sua intuição para não ter que fazer todos os cálculos. Se eu tivesse em sala, eu ia te perguntar, qual que você acha que eu faço? Mas já que eu não sei a sua resposta nesse momento, eu vou fazer o cálculo das 5 lojas, tá bom? Como que a gente vai fazer esse cálculo? Pensa aqui comigo, se a gente analisar a primeira loja, ela vende pedaços de 3 metros, certo? Então, eu vou pegar o meu 33, que é o meu total, e vou dividir por 3. Isso me indica que eu tenho um total de 11 faixas para comprar. Cada faixa nessa loja está custando R$11. Multiplicando isso, eu teria que gastar R$121 nessa loja. Vamos analisar a segunda. Na segunda loja, as minhas faixas têm um comprimento de 7 metros. Então, se eu preciso de 33, divide aqui 33 por 7, vai dar aproximadamente 4,7 peças. Eu não consigo comprar isso. Então, nesse caso, eu preciso comprar 5 peças. E cada uma dessas peças está custando R$19. Multiplicando isso, eu encontro um total de R$95. Estou ganhando em relação ao anterior, certo? Agora, vamos pensar aqui na terceira loja. Na terceira loja, a gente tem um comprimento de peças de 10 metros. Se eu divido isso daqui, isso vai me dar 3,3. Isso eu não consigo comprar. Se eu preciso de 3,3, eu vou ter que comprar 4 peças. E cada uma dessas peças nessa loja tem um custo de R$33. Então, se eu multiplico isso, eu vou estar pagando um total de R$132. Na quarta loja, a gente tem peças que tem um comprimento de 14 metros. Então, eu vou pegar o meu 33 e vou dividir por 14. Fazendo essa divisão, eu encontro aproximadamente 2,3. Eu não consigo comprar esse total, então eu preciso comprar 3 peças. E nessa loja, cada peça custa R$37. Multiplicando isso, a gente encontra um total de R$111. Na quinta loja, a gente tem peças que têm um comprimento de 22 metros. Se eu divido isso, isso vai me dar 1,5 metro. O que eu precisaria de uma faixa e meia, né? Não é 1,5 metro. Uma faixa e meia. Mas eu não consigo isso, eu consigo comprar apenas 2 faixas. E nesse caso, cada uma das faixas está custando R$61. Multiplicando isso, a gente vai ter uma dívida aqui de R$122. Analisa as soluções. A mais barata foi a loja 2. Logo, a alternativa correta seria a letra B. Bateu com a sua intuição? Sim? Não? Não sei? Me conta lá no fórum. Beleza? Temos agora uma segunda questão, que foi do Enem de 2019, da segunda aplicação, né, do PPL.
Ela fala o seguinte: um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta, empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado, existem 5 opções de caixas organizadoras com tampa, em formato de paralelepípedo reto-retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas. Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? E aí vamos analisar a tabelinha para poder chegar na solução correta. De acordo com o enunciado, a gente vai tentar colocar as latas de tinta dentro da caixa, de modo que caiba a maior quantidade possível. E a gente pode empilhar essas latas, certo? Então vamos pensar em cada uma das latas. A gente tem aqui no pote de tinta um diâmetro de 4 centímetros e uma altura de 6 centímetros, certo? Então eu vou procurar na minha tabela valores que eu consiga conciliar com esses, ó. Lembrando que se a gente está falando de algo que é cilíndrico, quando eu falo de largura, essa dimensão aqui é o mesmo 4 centímetros, certo? A profundidade da lata são os mesmos 4 centímetros. Então, na hora que eu for preencher essa caixa com as latas, eu posso colocar aqui, por exemplo, na primeira, uma latinha. Ela vai poder ficar aqui dentro agrupada com outras latas. Eu posso ter uma outra que está subindo aqui, certo? E a gente tem outras latas aqui indo para trás também. Agora, quantas latas eu posso colocar nesse processo? Vamos analisar cada um dos modelos que nós temos. A primeira caixa está falando de um comprimento de 8 centímetros, uma largura de 8 centímetros e uma altura de 40 centímetros. Se a gente olhar, caberiam aqui, já que eu tenho uma base circular de 4 centímetros, eu conseguiria colocar aqui 2 latas e nesse sentido 2 latas. E aí eu teria que empilhar as demais. Se você observar, o 40 não divide por 6. Então ia ficar sobrando uma parte da caixa, mais ou menos como ficou aqui no desenho, sem ter o preenchimento. Talvez não seria a maneira mais adequada. Vamos olhar para a segunda. Na segunda, nós temos um comprimento de 8 centímetros também, uma largura de 20 centímetros e uma altura de 14 centímetros. Aqui pela frente eu conseguiria posicionar 2 caixas, já que eu tenho 8. Olhando para o fundo, agora eu já conseguiria colocar 5 caixas. Agora, quando eu olho para a altura, esse 14 também não divide por 6. Então, eu ficaria novamente com espaço sobrando. Talvez não seria a minha opção mais adequada. Se a gente olha para a terceira opção, na terceira opção nós temos aqui um comprimento de 18 centímetros, uma largura de 5 centímetros e uma altura de 35. Nenhum desses números, nem o 18, nem o 5 divide por 4 e nem o 35 divide por 6. A gente vai estar perdendo espaço na caixa de todos os modos possíveis, é espaço desperdiçado. Então, eu não vou nem multiplicar para saber quantas caixas eu poderia colocar aqui. Vamos observar a quarta caixa. A quarta caixa eu tenho um comprimento de 20 centímetros, uma largura de 12 centímetros e uma altura de 12 centímetros também. Vamos pensar. 20, se eu divido por 4, eu teria aqui na frente 5 caixas, certo? 4 dividido por 12, eu teria na lateral aqui 3 caixas. Então, olhando só pela base, eu já tenho 5 vezes 3. Na base, eu tenho um total de 15 latinhas de tinta espalhadas aqui, certo? Agora, quando eu olho para a altura é 12. Se eu divido o 12 por esse 6, vai dar 2 latas. Eu consigo empilhar 2 latas. Então, nessa metade de baixo, eu teria um total de 15 caixas.
Enquanto na metade de cima eu teria um total de outras 15 caixas também. Tem um total aqui de 30 caixas latas de tinta, 30 latas de tinta completamente instaladas na caixa, sem sobrar nenhum espaço ocioso, né? Exceto as bordinhas mesmo, que não cabe. Agora, se a gente quiser só completar a quinta caixa, eu tinha 24, conseguiria dividir por 4, beleza. Aqui, eu teria 8, também dava para dividir, mas a altura era 14. Eu não conseguiria dividir novamente por 6. Então, eu teria espaço desperdiçado. Esse espaço desperdiçado para mim não é útil, eu tô querendo maximizar a minha produção, a minha embalagem. Então, a única caixa que corresponde perfeitamente ao espaço que a gente precisa é a caixinha de número 4, apresentada pela alternativa D. Beleza? Dúvida? Pensou nisso? Pensou em calcular o volume da lata, o volume da caixa? Como é que é? Se você calcular o volume, você poderia se equivocar nesse processo, tá bom? Aqui é um pouquinho mais simples, exige menos trabalho. Vamos para a próxima? Questãozinha de 2018. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6/π centímetros, e ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. O valor da medida da altura do cilindro em centímetros é de quanto? Pessoal, nós temos no enunciado a informação de uma linha que vai contornar esse cilindro desse modo. Imagina que eu vou pegar essa linha e eu vou puxar ela. Quando eu puxar ela, ela vai formar uma reta, né? Essa reta, ela pode representar a hipotenusa de um triângulo retângulo, que é formado pelo comprimento do papel que foi utilizado para contornar esse cilindro várias vezes pela altura do nosso cilindro. Eu preciso, e é extremamente importante que eu conheça aqui a informação de quantas voltas foram dadas ao redor desse cilindro. Então, eu posso considerar isso a partir desse segundo desenho. Olha só, quando eu peguei o papel e eu contornei até chegar aqui, eu dei uma volta. Contornei e chegou aqui de novo, 2 voltas. Contornei mais um pouco, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. Foram dadas 6 voltas no papel. Então, quando eu penso no comprimento dessa base, esse comprimento não é o mesmo comprimento da base do círculo. Não é. Isso seria 6 vezes o comprimento do círculo. Eu preciso, então, identificar qual é o comprimento desse círculo. Para a gente trabalhar com comprimento, a gente tem que o comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. O enunciado me disse que o raio da base é 6/π. Então, eu tenho o comprimento é igual. Então, eu tenho que o comprimento é igual 2 vezes o π, que ele não me pediu para substituir, vezes o raio, que é 6/π. Olha o tanto que é legal eu não substituir, porque aqui eu posso simplesmente cancelar. Π e π vai embora. Sobrou 2 vezes 6, eu tenho um comprimento aqui que seria de 12 centímetros, certo? Só que é isso que eu vou usar? Não é. O que eu vou usar seria o correspondente a 6 vezes 12. 6 vezes 12, 6 vezes 10 é 60, 6 vezes 2 é 12. Eu tenho este comprimento de 72 centímetros, correto? Beleza. Não me interessa nesse momento qual seria o comprimento da fita, isso não me importa. O que me interessa saber seria a altura desse cilindro. Você pode observar que isso é um triângulo retângulo. Qual é a fórmula que eu relaciono um cateto que está adjacente ao ângulo com um cateto que está oposto? Essa fórmula é a tangente. A gente vai fazer então o cálculo da tangente de 30 graus. Tangente é coca, né? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Você deve lembrar daquela tabelinha, 1, 2, 3, blá blá blá, que a tangente de 30 graus é
raiz de 3 sobre 3. O nosso cateto oposto é quem eu estou querendo descobrir. Ele é H. O cateto adjacente é 72, certo? Multiplica esse negócio cruzado. Você vai ter 3 vezes o H é igual a 72 raiz de 3. Vamos, então, levar esse 3 para o outro lado dividindo. Eu vou falar que o meu H é igual a 72 raiz de 3 sobre 3. Volta aqui comigo, ó. 72 era o resultado de 6 vezes 12, não é? Divide, por exemplo, o 6 pelo 3, vai ficar 2. Então, eu posso fazer aqui, ficou 2, 2 vezes 12. O meu H tá ficando 24 raiz de 3, que seria a nossa alternativa B. Dúvida? Pensou nessa ideia? Fala pra mim aí nos comentários do fórum, se você teve alguma dúvida na resolução, se você tinha entendido de outra maneira, eu quero saber qual que é a sua ideia. Tchauzinho, vamos para a próxima questão. Mais uma questãozinha de 2018. Ela fala o seguinte: uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira, como na figura. A caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões externas em centímetro estão indicadas na figura. Sabe-se também que a espessura da madeira em todas as suas faces é de 0,5 centímetros. Qual é o volume de madeira utilizado em centímetro cúbico na construção de uma caixa de madeira como a descrita para embalar os chocolates? Pessoal, na resolução dessa questão, você pode ter pensado ela de diversas maneiras. Por exemplo, pegar cada placa de madeira que está compondo essa caixa, calcular o volume dela separadamente, mas isso vai te dar um trabalho terrível, não vale a pena. Lembra que você precisa de tempo, né? Então, o máximo que a gente conseguir aproveitar o tempo, melhor. Eu tentei fazer um desenho aqui, mais uma vez imperfeito, mas eu espero que vocês consigam compreender. Imagina o seguinte, eu tenho aqui uma caixa, que é a preta, que foi descrita pelo enunciado, certo? Essa caixa, a gente tem mais ou menos aqui na frente, ó, de 20 centímetros, uma largura também de 20 centímetros e uma altura de 8 centímetros. Se eu quisesse calcular apenas o volume que essa caixa comporta, bastaria eu multiplicar as 3 dimensões. Então, para eu saber o volume total dela, eu faria 20 vezes 20 vezes 8. 20 vezes 20 fica 400, multiplicado por 8 vai ficar 3.200 centímetros cúbicos. Só que essa caixa não é uma caixa maciça de madeira. Ela tem uma parte de dentro que não está preenchida, onde vai ser colocado o chocolate. Então, imagine que a parte interna, eu abri a caixa. Eu tô vendo uma estrutura que a base tem 20 centímetros? Não tô. Por quê? Essa largura, essa distância que existe aqui, é de 0,5. Aqui também a gente tem uma espessura de 0,5 e a gente perde na altura também 0,5 e aqui em cima também 0,5. Se a gente considerar a estrutura interna da caixa, a parte que nós temos ali, que seria correspondente ao azul que eu coloquei, nós não teríamos um comprimento de 20 centímetros. Se eu perdi meio aqui e meio aqui, tá me sobrando apenas 19 centímetros. Aqui na largura a mesma coisa, eu não tenho mais 20, eu tenho apenas 19. Quando eu olho para a altura, eu não tenho 8 centímetros, eu perdi meio e perdi meio. Eu tenho uma altura de 7 centímetros, beleza? Então a gente vai calcular o volume dessa estrutura interna agora. O nosso volume interno seria 19 vezes 19 vezes 7. Multiplicando isso, a gente vai encontrar um valor de 2.527 centímetros cúbicos. O que a gente está procurando não é nenhuma dessas duas soluções. O que a gente está procurando seria a diferença entre elas. Se eu faço a subtração entre elas, eu vou encontrar exatamente 673 centímetros cúbicos, que seria o volume de madeira que foi utilizado para fazer a construção dessa caixa. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos para a próxima? Se tiver dúvida, fala para mim lá no fórum.
E a nossa última questão de hoje é também uma questão de 2018. Ela fala o seguinte: um brinquedo chamado pula-pula, quando visto de cima, consiste de uma cama elástica com contorno em formato de um hexágono regular. Se a área do círculo inscrito no hexágono é 3π metros quadrados, então a área do hexágono em metro quadrado é... Tenho certeza que você nunca pensou no pula-pula desse jeito, né? Vamos pensar como é que a gente pode calcular a área desse hexágono. Nós temos aqui mais um desenho perfeito, né? Mas dá pra gente pensar a respeito de como é que funciona o hexágono com um círculo inscrito nele. Primeira coisa, vamos descobrir qual seria a medida desse raio do círculo. A gente tem a informação de que a área do círculo é de 3π metros quadrados. Mas como que a gente calcula a área de círculo? A área do círculo é dada pela fórmula π vezes o r ao quadrado. E essa área tem que ser exatamente 3π, que é o que foi dado pra gente. A gente pode cancelar o π que está aparecendo dos dois lados. E a gente fica simplesmente com r ao quadrado igual a 3. Fazendo isso, nós temos que esse r ele pode ficar sozinho se o 2 passar como raiz. E o nosso raio seria um raio de raiz de 3. Então, esse r aqui, ele mede raiz de 3. Agora, a gente vai analisar o nosso hexágono. O hexágono regular, ele nada mais é do que a junção de 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros. A gente poderia pegar a nossa figura e traçar as demais diagonais que não foram representadas. E a gente teria de uma forma mais clara a representação desses 6 triângulos equiláteros. Mas eu queria concentrar nessa seguinte ideia: se aqui em cima o lado é L e esse triângulo é equilátero, essa dimensão seria L também. Eu vou fazer um desenho desse triângulo aqui embaixo, certo? Para a gente poder analisar ele melhor. A gente tem essa estrutura representada ali em cima. Eu tenho um triângulo equilátero, que o lado é L, de acordo com o que o enunciado nos falou. Eu tenho aqui no meio que seria a altura dele. Essa altura é o nosso raio, que é raiz de 3. Se ele é formado por triângulos equiláteros, eu posso falar com certeza que bem aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Será que eu consigo, utilizando a altura do triângulo, que na verdade pode ser considerado, se eu esquecer essa metade, como um cateto oposto ao ângulo de 60, e esse L como a hipotenusa, será que dá para achar o valor de L? A fórmula que relaciona cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, eu posso vir aqui e fazer, seno de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto vai ser o nosso raiz de 3. E a hipotenusa vai ser o L. Multiplicando cruzado, a gente vai ficar com raiz de 3L, raiz de 3 vezes L, e raiz de 3 vezes 2, 2 vezes a raiz de 3. Eu posso cancelar essa raiz de 3 que está aparecendo dos dois lados, e eu vou encontrar que o lado desse triângulo, logo, o lado do nosso hexágono é 2. Agora que eu conheço isso, eu posso simplesmente calcular a área do hexágono regular. Ah, mas eu não sei a área do hexágono regular. Temos um problema. A fórmula para a área do hexágono regular vai ser: a área é igual a 3 vezes o L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Essa é a fórmula para o cálculo da área do hexágono regular. Se você não sabe, o que você pode fazer para te salvar? Isso aqui é um triângulo, não é? A altura dele é raiz de 3. A base dele é L, é 2. Calcula a área da base vezes a altura, divide por 2, você vai ter a área de um triângulo. Você pega o resultado e multiplica por 6, já que são 6 triângulos, certo? Beleza, mas eu quero usar a fórmula que a gente já aprendeu lá no passado e tudo mais, eu quero usar ela. O nosso L é 2, né? Então, olha só o que a gente tem. A área vai ser 3 vezes 2 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2.
2 ao quadrado é 4, pode dividir por 2. Eu posso só cancelar esse expoente com esse cara de baixo. Olha o que sobrou. Sobrou pra gente que a área é 6 raiz de 3 metros quadrados. A alternativa que nos dá exatamente essa opção é a letra B. Beleza? Dúvida? Se tiver dúvida, fala comigo no fórum, tá bom? Pra semana que vem eu vou separar mais alguns exercícios sobre geometria ou o assunto que vocês me pedirem, tá? Estejam livres para falar o que vocês querem e eu vejo aquilo que foi consenso entre as salas. Beleza? Foi ótimo estar com vocês e até semana que vem.